Apesar do enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, nós temos que Moscou, pelo menos por enquanto, não aceita o cessar-fogo proposto por Estados Unidos e já aceito pela Ucrânia. Steve Witkoff é enviado especial do governo Trump, inclusive para a região do Oriente Médio, e conseguiu costurar um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Agora, resta-nos saber se o Kremlin irá seguir os conselhos do Steve Witkoff, assim como Benjamin Netanyahu e o Hamas seguiram. Vamos acompanhar este e outros assuntos aqui no nosso vídeo de hoje que é dia 13 de março de 2025. E antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal. Claro, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Nós temos que, apesar de todo um esforço diplomático para que haja paz, nós vemos aí os debates a respeito de cessar-fogo na Arábia Saudita, com delegações da Rússia, Estados Unidos, depois delegações da Rússia e da Ucrânia. Mesmo diante disso tudo, nós temos a guerra comendo solta. Em outras palavras, a gente tem a Rússia fazendo um ataque massivo na região de Kursk e inclusive avançando a sua presença militar na região à medida que há o recuo ucraniano na região de Kursk. Nós falamos disso ontem e mesmo hoje nós ainda temos mais avanços da Rússia nesta região, no norte do território da Ucrânia. Além do mais, nós temos também a Ucrânia fazendo uma série de ataques contra o território da Rússia e contra diversas regiões, buscando atingir, conforme observamos, infraestrutura de guerra. Aliás, e a propósito, nós temos aqui a foto do Donald Trump, desculpem, ficou quase a mesma pessoa, né? O Trump, o Putin, segundo alguns, nos últimos dias, mas temos a foto do Gerasimov e também do Vladimir Putin. Por outro lado, a Ucrânia faz intensos ataques contra o território da Rússia a fim de atingir, conforme sempre observamos aqui, a infraestrutura do território russo e a capacidade de guerra da Rússia e tal. No caso, nós tivemos a Ucrânia fazendo ataques contra Saratov, Krasnodar e também Kaluga, bem como também na própria região de Volgogrado. Nós vimos ali, Volgogrado, a Rússia suspendendo voos por conta dos drones que sobrevoavam o território da Rússia mais cedo. Então, a guerra continua, conforme menciono, correndo à solta. Aqui nós vemos o mapa dos ataques que a Rússia faz contra o território da Ucrânia e vice-versa, que a Ucrânia faz contra a Rússia. No fronte de guerra, nós temos aqueles 1000 quilômetros de guerra desde a região aqui, ó, de Kharkiv até Kherson, e eventualmente as intensas batalhas que ocorrem em diversas localidades e eixos de guerra, bem como também a Rússia fazendo ataques com drones contra diversas regiões do território da Ucrânia, conforme nós observamos. E, no caso aí, a Ucrânia atingindo ou buscando atingir um gasoduto na região do território de Saratov e também uma importante fábrica de drones no território da Rússia. Vamos aqui, ó, na localidade de Kaluga, bem como também na localidade de Saratov, nós temos a Ucrânia fazendo ataques contra alvos específicos a fim de atingir gasoduto. Nós sabemos que a estrutura de gasodutos e transportes de gás e petróleo da Rússia é fundamental para a sua economia, bem como também quando a Ucrânia busca atingir essas infraestruturas, tem o objetivo de diminuir a capacidade econômica russa tal. E por sua vez, uma fábrica de drones na região de Kaluga sendo atingida pela Ucrânia com drones, conforme observamos. Tudo bem? Então, apesar dos esforços de cessar-fogo, nós assistimos à guerra continuando e em pleno desenvolvimento. Aqui eu destaco esse mapa para vocês, para nós observarmos que a Ucrânia buscou atingir o território da Rússia com seus drones. E nós vemos aqui um mapa que destaca para nós as regiões de direção que os drones partiram do território ucraniano em direção à Rússia. E nós vemos uma concentração importante de drones que sobrevoam o território da Rússia nesta localidade aqui, ó, nordeste do país da Ucrânia, entrando em território russo, como é o caso aí de Voronezh, por exemplo, tá? Vamos continuar acompanhando nos próximos dias como que vai se dar o desdobramento do fronte de guerra e se teremos de fato um cessar-fogo. Por enquanto não está fácil a negociação, tá? Bem, assunto importante, além desse, vamos observar aqui, ó, já que estamos falando da questão do fronte de guerra, a Rússia lançou contra o território da Ucrânia, novamente aí mais uma
uma centena de drones, conforme nós vemos aqui, ó, 117 drones lançados da Rússia contra o território da Ucrânia, de modo que 74 foram abatidos. Outros foram derrubados por guerra eletrônica, mas alguns atingiram infraestrutura do território da Ucrânia também, tá? Quanto às questões de cessar-fogo, é o principal tema, conforme nós podemos constatar, porque a chegada de Steve Witkoff na Rússia, o governo russo, através do Yuri Ushakov, que pelo que se divulgou na imprensa nos últimos dias, é alguém que assessora o Putin, tá certo? Ele havia discutido que a Rússia não iria levar adiante esse cessar-fogo nessas condições, porque interessa para a Rússia um cessar-fogo não temporário, mas sim um cessar-fogo de longo prazo, tá? Então, Moscou nega o acordo. Pelo que nós observamos até agora, mesmo com as informações do Putin, nós temos a Rússia não aderindo a este cessar-fogo. Teremos um encontro entre Steve Witkoff e Putin ainda hoje, dia 13 de março de 2025, e talvez mude ali a realidade dessa discussão. Porém, até o momento que gravo esse vídeo, às 16 horas aqui em São Paulo, não houve um cessar-fogo. Notem vocês o que o próprio Putin disse, ó. Concordamos com as propostas para cessar as hostilidades, mas partimos do fato de que essa interrupção dos combates deve ser de forma a levar uma paz de longo prazo e elimine as causas originais dessa crise, tá? Uma das causas ali para o Putin, para Moscou, é o governo do Zelensky, e o Putin quer a queda do Zelensky, sem dúvida, conforme nós sabemos. E diz ainda mais o Putin, a ideia de cessar fogo em si é correta e nós certamente a apoiamos, mas há questões que precisamos discutir. Por que eles precisam de 30 dias? Pergunta retórica. Para a mobilização ou fornecimento de armas para a Ucrânia, não está claro como a situação vai se desenvolver em Kursk e em outros lugares. Quem irá controlar o cessar-fogo? São 2.000 quilômetros de frente de batalha, segundo a comitiva de imprensa e a declaração do Putin após a sua reunião com Lukashenko. Lukashenko é o governante de Belarus, antigo território que pertencia à União Soviética e hoje é um estado de união junto com a Rússia, tá? Então, o que nós temos é um movimento político da Rússia em consolidar e reafirmar mais uma vez a sua relação de proximidade com Belarus, tá? E, na sequência, aí, as declarações do Putin a respeito do possível cessar-fogo, de que esse cessar-fogo simplesmente iria dar tempo de rearmamento da Ucrânia. Ou seja, a Rússia não está interessada nesse cessar-fogo de 30 dias, exceto se for um cessar-fogo mais duradouro. E mais ainda, o Trump, na sequência, diz o seguinte, ó, estamos discutindo com a Ucrânia territórios que serão mantidos e perdidos, e todos os outros elementos de que um acordo de cessar-fogo. Tem uma usina de energia envolvida, uma usina muito grande, no caso ele está se referindo à região de Zaporizhia, né, no território sul da Ucrânia, onde nós temos ali essa disputa, né, essa usina nuclear, que é uma das 5 usinas nucleares da Ucrânia, que está numa zona de disputa, no atual momento, sob ocupação da Rússia, tá? E a Ucrânia não estará disposta, certamente, a ceder o território onde há uma usina nuclear, fundamental para a produção tecnológica das questões nucleares e também a própria produção de energia, enfim, né? Então, é bem complicado mesmo o processo de cessar-fogo, sobretudo quando se trata aí de cessação, né, de ceder território. Pelo que parece, o Trump não se importaria que a Ucrânia cedesse territórios. Tá? Agora, mais recentemente ainda, há poucos minutos, o Trump deu declaração, segundo repercute aí as mídias sociais, de que a declaração do Putin foi boa, algo no sentido, porém não foi suficiente. Ou seja, nós temos que, basicamente, os Estados Unidos estão jogando a bola para a Rússia. Pera lá, nós propusemos um cessar-fogo de 30 dias e tal, e vocês? O que vocês vão sugerir? E mais, essa proposta dos Estados Unidos simplesmente não exige nada da Rússia, basicamente, exceto cessar-fogo. Aí a Rússia diz que não, pode até ser, porém vocês vão ter tempo para se rearmar e tal, e aí não há um acordo no horizonte, pelo menos quando observamos estes pontos de vista. Vamos acompanhar, quem sabe mais à noite ou amanhã nós tenhamos uma notícia no sentido do cessar-fogo. Aqui, quais são as exigências que Moscou reiterou hoje?
incluir garantia de segurança ao país da Rússia, que significa, em boa medida, nenhuma tropa da OTAN no território da Ucrânia, que é algo inaceitável. Mesmo com cessar-fogo, a Rússia não quer que tropas de países da OTAN estejam no território da Ucrânia, mesmo que neste momento de cessar-fogo, tá? Não abrirá mão de territórios conquistados na Ucrânia. E aqui fica uma pergunta, o que a Rússia quer, né? Fica a interrogação, uma vez que a Rússia não domina todos os territórios, nós vamos observar logo na sequência, através dos nossos mapas. Aliás, a geografia e a questão dos mapas é fundamental para que nós compreendamos a questão da geopolítica. A Ucrânia tem que ser impossibilitada de entrar na OTAN. Então, duas coisas aqui a ser destacadas. Eu estou tratando dos requisitos da Rússia, mas vocês não estavam vendo, não é? No caso aí, a não presença de tropas da OTAN no território da Ucrânia e a Ucrânia fora da OTAN. E aí eu chamava atenção para os mapas. Vejam aqui vocês o que a Rússia quer, fica aí o questionamento. Quando olhamos aqui o fronte de guerra, no território da Ucrânia, nós temos que se estende desde a região de Kherson, aqui eu faço esse círculo, esta seta apontando, ao sul do território de Mykolaiv, tá? Nós vemos aqui Kherson, a região de Zaporizhia, que é essa daqui, a região de Donetsk e a região de Luhansk, bem como também o território aqui ó, de Kharkiv. Agora, quando nós olhamos para as províncias, ou seja, estes oblastes, a Rússia não ocupa 100% estas regiões. Dando exemplo bem simples do Brasil. Se eventualmente fosse o território do estado da Bahia ou de São Paulo, é como se a faixa litorânea e costeira fosse dominada pelo país, não é, da Rússia. E o restante do território, no interior, não. Podemos pensar de maneira grosseira para entender como que se dá a presença da Rússia dentro do território da Ucrânia. Quando olhamos ali, começando pelo norte, na região de Kharkiv, a Rússia não ocupa todo este oblast, todo este estado, esta região do território da Ucrânia. A Rússia ocupa 2 frontes de guerra nestas localidades aqui. Ok? Em Rybok, ao sul, e também na região de Volchansk, por exemplo, tá? Então, em Kharkiv, a Rússia ocupa uma parcela territorial pequena, e não toda a extensão geográfica do oblast, onde eu faço esse X aqui. Tudo bem? No caso, vou até melhorar para que nós tenhamos uma compreensão. A Rússia ocupa estas regiões na cor em amarelo, tá? O oblast, né, o estado, a província, enfim, de menor ocupação da Rússia. Quando olhamos para a província vizinha, esse território aqui de Luhansk, é um território onde a Rússia ocupa a maior extensão geográfica em termos de percentagem. Exceto esta parte aqui noroeste, a Rússia ocupa toda esta região que eu estou achurando na cor amarela. Coisa de 90% deste oblast a Rússia ocupa, que é o oblast de Luhansk. Mesmo assim, ainda há uma parcela do território, conforme nós observamos, que eu destaco aqui agora na cor azul, que a Rússia não ocupa. Ou seja, a Rússia, quando fala que quer os territórios ocupados, muitas vezes deixa entender que a Rússia quer todo o oblast. Tá? Embora a Rússia não ocupa todo o oblast, ela ocupa parcialmente o oblast. Quando olhamos para Donetsk, aliás, a principal região onde a Rússia tem buscado avançar, nós temos que a Rússia ocupa basicamente esta extensão geográfica aqui, tá? E a Rússia ocupa, portanto, toda esta porção que estou achurando, mas não ocupa esta região aqui ao norte, vamos dizer, onde eu faço essa letra N. Ou seja, a Rússia tenta avançar para estas localidades, porém não conseguiu avançar totalmente. Quando olhamos para o território de Zaporizhia, este aqui do sul, nós temos uma realidade parecida. Nós temos que a Rússia ocupa o território, tá? Mas não toda a região de Zaporizhia também. E quando olhamos para a outra localidade, o território de Kherson, mesma coisa. Ao sul do rio, a Rússia se localiza. Tá? Porém, a Rússia não se localiza para além do rio, no caso aí o rio Dnipro, que aliás a Rússia havia conseguido avançar nesta, não é região para além do rio, porém em uma contraofensiva da Ucrânia, os ucranianos conseguiram retomar parte do território ainda no começo da guerra. Tudo bem? Então a Rússia não pretende abrir mão dos territórios conquistados, este é o ponto. Porém, quais são os territórios que a Rússia não quer abrir mão?
Nós vemos que a Ucrânia não quer abrir mão de território nenhum, embora os Estados Unidos pressionam para que a Ucrânia ceda parte do território. Outro tema importante aqui, observemos a reunião entre Donald Trump e Mark Rutte. Mark Rutte é o secretário-geral da OTAN, ele se reúne com Donald Trump na Casa Branca, certamente eles discutiram todo o fronte de guerra e as possibilidades da resposta da Rússia em relação a este cessar-fogo. Agora, o que chama atenção é a declaração do Trump para o Marco Rutte, não é? Que repercute, que é a seguinte: a OTAN está mais forte agora por causa dos Estados Unidos e por causa do Trump. Não deixa de ser verdade na minha interpretação, porque quando o Trump fala que os países da OTAN devem se armar e aumentar a participação do PIB ali, nas questões militares, enfim, ele estava exigindo, ainda lá no seu primeiro governo, que a OTAN tivesse um maior comprometimento, no caso ali os países da OTAN, com a questão da defesa. E quando nós assistimos agora todo este movimento que a OTAN faz de aumentar o orçamento militar, ou mesmo ainda dos países individualmente na Europa rediscutindo o aumento da estrutura militar, mesmo a Polônia dizendo que quer desenvolver bombas atômicas e aumentar o seu efetivo militar para 500 mil soldados e coisa do gênero, a gente assiste a uma remilitarização da Europa que, em boa medida, se dá por dois motivos: a guerra com a Ucrânia, da Rússia, tá? E eventualmente o medo que os países têm da Rússia buscar avançar para outras regiões além da Ucrânia, esse é o ponto, e também o fato dos países da Europa se sentirem, em boa medida, abandonados pelos Estados Unidos, conforme nós vimos nas últimas semanas. Então, esse ponto é importante. Aliás, a Polônia vai mais longe ainda. O presidente do território da Polônia, o Duda, vai falar sobre a necessidade de a Polônia ter bombas atômicas dos Estados Unidos no seu território para aumentar o leque, o guarda-chuva de defesa no território europeu. Então, nós temos países na Europa, da OTAN, enfim, se posicionando sobre uma necessidade de aumentar a sua estrutura militar. Vamos continuar acompanhando. Para concluirmos, na região de Kursk, a gente tem a Rússia reivindicando mais vilarejos naquela localidade. Tudo bem? Ou seja, o empreendimento militar da Rússia se deu de maneira bastante significativa e, por fim, o Ministério de Defesa da Rússia reivindica o controle total da região de Sudzha e, ainda na sequência, outros vilarejos como Podol e Melovoy. Tá certo? Então, um avanço importante da Rússia na região de Kursk. Vamos continuar acompanhando. Convido você a adquirir o nosso material de estudos, o nosso e-book de geopolítica, sobre geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo. No mais é isso. Bons estudos, respeito à geografia. Até mais. Tchau, pessoal.